Todo ano a gente tem um retiro do Conselho Geral do Ministério, em que a gente busca da parte de Deus uma palavra de revelação, uma palavra que seja orientação para a nossa vida durante todo aquele ano. E a palavra que está orientando a nossa vida esse ano é disciplinas espirituais a partir de Atos 2. Todos os que criam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em toda alma havia temor, e eles viviam juntos, e todos que criam tinham tudo em comum, enfim. E aí a gente está compartilhando, porque muitas vezes as pessoas pensam disciplina como uma rotina de comportamento, e não como um movimento espiritual. Então, é a rotina do movimento, são os movimentos que você imprime na sua vida e que vão te levar ao desenvolvimento espiritual. Não adianta você ter uma rotina comportamental se isso não representa uma disciplina espiritual. Hoje de manhã mesmo eu conversei sobre disciplina. Nós temos um problema grave com a palavra disciplina. Porque ou ela entra no nicho comportamental, ou ela entra no nicho punitivo. Então, temos que disciplinar essa pessoa. Deixa Deus ministrar o seu coração. Lá em Hebreus diz o seguinte: Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu a disciplina pelas coisas que ele sofreu. Amém? Então, o próprio Jesus, que nunca cometeu nenhum delito, sofreu um processo disciplinar. O que era o processo disciplinar de Jesus? O movimento que o Espírito de Deus imprimia na vida dele, para que a palavra de Deus revelada a ele pudesse também se revelar através dele. Então Jesus era totalmente cheio do Espírito Santo desde antes de ele nascer. Lá no ventre da Maria, ele já era 100% homem e 100% Deus Espírito. 100% formado pelo Espírito. Mas não é porque ele era totalmente cheio do Espírito Santo que ele sabia tudo. Há uma diferença entre você conhecer plenamente e saber de tudo. Então a disciplina é uma disciplina de conhecimento e não uma disciplina de comportamento. Não adianta você ser um modelo comportamental, fazer bem feito tudo que você pode fazer, se isso não está transformando o seu entendimento a respeito de quem é a pessoa que você é, quem as pessoas são e qual é a relação estabelecida entre as pessoas. Está me entendendo isso? Então Jesus sofreu a disciplina. Jesus não sabia o que era fazer cocô na fralda e fez. Jesus não sabia o que era ter um tapinha nas costas para poder arrotar depois de mamar no peito de uma mulher. Então Jesus não sabia. Jesus não nasceu sabendo o que é mamar no peito de uma mulher. Amém? Está vendo como é que disciplina não tem nada a ver com punição? É aprendizado. Então Jesus nasceu conhecendo tudo, mas não sabendo tudo. Tem gente hoje que quer saber tudo e depois de saber muito continua não conhecendo nada. Porque apesar de ter um padrão comportamental exemplar, não viveu os movimentos e os processos que levam ele ao conhecimento. Então tem gente que sabe muito e não conhece nada. É alguém que vive apanhando nas relações
é uma pessoa de relacionamento difícil, porque ele não aprende o movimento que leva a pessoa a ter uma maturidade relacional, apesar dele ter alta performance intelectual. Amém? Então, esse ano a gente está tratando das disciplinas espirituais. O que o Espírito Santo imprime na nossa vida de movimento, no sentido da gente sendo transformado de fé em fé na perfeita imagem de quem Deus é. Amém? Então esse material está disponível, a gente vai falar sobre isso mais vezes. E aí foi o que você compartilhou. Mas lá com as mulheres você compartilhou. Só um adentro dentro disso, desse movimento. Eu não sei se a Maísa mandou o Fly. Nós teremos na próxima quarta-feira, dia 8, o Dia Internacional da Mulher, um culto de celebração, e nós estamos retomando, né, a temporada do Entre Amigas. As mais antigas aí sabem do que eu estou falando, esse movimento do Entre Amigas, mas talvez você que é nova no nosso meio não sabe o que é isso. O movimento do Entre Amigas é um movimento que a gente congrega, aprende junto a palavra, ora junto, mas também ele faz um movimento social. Nós adotamos instituições, e a gente faz esse movimento de tentar suprir parte da necessidade desses lugares, casa de recuperação, asilos de velho. E então nós vamos começar agora, na próxima quarta-feira, aqui nesse espaço, às 8 horas, com a participação da minha filha, Isabel, nos trazendo uma palavra de reflexão sobre mulher. A gente, então, espera você se organize para estar conosco, e pode trazer pelo menos uma amiga, porque o espaço é pequeno e a gente não dá para abrigar muitas pessoas. Também a gente entende que hoje seria uma boa oportunidade para falar com você. Nós temos alguns irmãos, a Selene me passou essa posição. Nós temos alguns irmãos precisando de sapato e calça, roupas, de forma geral. E se você tiver como comprar, ofertar, ou pode ser uma coisa usada de bom uso, nos procure. Fica de pé, Selene. A Selene está à frente, junto com outros irmãos, de um trabalho social que nós já Comunidade Ágape. Isso, que é a Comunidade Ágape, que nós já ajudamos há muitos anos. Então, nós estamos tendo esse privilégio já de fazer esse movimento. Obrigada, irmã. E eu creio que nós podemos suprir. Dentro dessa perspectiva da gente estudar esse ano essas disciplinas espirituais, e que a gente escolheu a carta de Atos, né, Atos como um livro que eu voltei a estudar. Então, todo dia eu pego uma porçãozinha e folho e leio na minha devocional. E estou ali crescendo de novo nesse tempo de meditação. Atos é uma carta muito genuína e muito expressiva, porque ela marca um ciclo, né? Aliás, ela inicia um ciclo do cristianismo, né? A partir dali que você vai ver os relatos dos homens que entenderam Cristo serem nominados de cristãos. E nesse movimento do Espírito Santo e do Senhor, né, ali em Atos a gente vê o relato de coisas muito especiais, especialmente lá para casa, porque a gente encontra, por exemplo, no relato do encontro do apóstolo Paulo com Lídia. E a gente tem uma filha em casa chamada Lídia, que a gente escolheu, não escolheu, nós ouvimos do Senhor que o nome dela deveria ser Lídia, por conta da nossa consciência do que uma Lídia, uma mulher genuinamente temente, pode fazer em favor do Evangelho. Lídia, a palavra de Deus diz em Atos que quando Paulo encontrou com Lídia, ela já é uma mulher temente, e às vezes a gente tem Lídias aqui nessa manhã, ela já tinha uma certa intimidade com Deus, aquele Deus que ela era conhecido até aqueles dias que ela, antes de encontrar com Paulo, ela era uma mulher temente, a ponto de se dedicar a uma prática espiritual, de ir para a beira do rio com algumas mulheres para orarem. Olha que movimento lindo, você ficar na beira do rio, ver uma água passando, já uma didática maravilhosa, para orar ao Deus.
E Paulo então encontra com Lídia, e o texto diz assim, Deus colocou uma graça no coração de Lídia para crer naquilo que o apóstolo Paulo trazia de novo, que era Cristo. Até então, irmãos, olha, a gente falar de Cristo hoje é muito simples. Nós fazemos parte de uma nação cristianizada, você dita seus documentos, data seus documentos, dizendo, 2023 anos pós-evento do sacrifício de Cristo. Mas naquela época, Lídia não era um ou outro que era mais próximo dos apóstolos daquele movimento, que sabia o que significava Cristo. Então Deus abre o coração de Lídia para ela receber o cristianismo. E eu espero que nessa manhã o Senhor tenha aberto o seu coração, como já abriu o nosso, para a gente receber mais de Cristo nessa manhã. Amém, irmãos? É um livro muito lindo, porque Lucas, quando vai escrever, ele traz algumas coisas muito relevantes, que eu e você precisamos ter consciência. Por exemplo, ele traz aquilo que já estava no consciente coletivo do povo de Deus naquela época. Ele vai argumentar com aquele povo em cima de coisas que eles criam e que eram já a verdade conhecida até então. Por exemplo, ele cita o profeta Joel nessa carta. Ele diz, olha, quando ele vai, pode pôr o texto original, o texto que a gente quer, Atos 2, 40. 37. Desculpa, 42. Atos 2, 42. A partir de 42. Ele escreve, por exemplo, olha, ele narra, né, por exemplo, vocês estão resistindo a uma coisa que o profeta Joel já havia predito, que esse movimento ia acontecer. Ele é o Cristo, vocês precisam receber esse Cristo, porque ele já foi anunciado, né, pelo profeta, que vocês acreditam ser a palavra de Deus. Nesse livro a gente encontra a narrativa de que é lembrado também que Davi, o rei Davi dele, o rei que historicamente representava um homem segundo o coração de Deus e que era um ícone na fé deles, olha, Davi falou sobre isso que Cristo viveu. Então é um livro muito, muito relevante nesse sentido da gente perceber uma dinâmica, que Deus ele faz um movimento e ele vai acrescentando, né? Então ele foi acrescentando naqueles dias para aquele povo e foi convencendo aquele povo naqueles dias de coisas que os profetas já haviam anunciado e que era guardado no coração. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O que já foi anunciado a você, que você guarda no seu coração, de sorte que nessa manhã talvez o que eu e o Paulo Júnior venha acrescentar possa aumentar a sua fé, ou talvez até a mudança do seu comportamento, com tudo aquilo que você diz ter fé. Entendeu onde eu quero levar você nessa manhã? Porque Deus fala. Ele fala através da natureza, ele fala através das relações, ele fala através da arte, ele fala, ele não é mudo, ele continua falando. E a intenção dessa fala de Deus é só uma. E é onde a gente encontra ali essa narrativa, arrependam-se. Arrependam-se, existe esse convite nessa carta. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, a gente percebendo como liderança do Sal da Terra, a gente percebeu que Deus nos fez um movimento muito grande e continua fazendo, inclusive no nosso meio. Para quem não sabe, a gente está vivendo um avivamento entre os adolescentes de Goiânia. A gente tem reunido de 150, 250 adolescentes semanalmente. Isso é um movimento de Deus a nosso favor. E a gente foi percebendo que nós precisamos lembrar dessas disciplinas espirituais, para que isso não seja só um movimento, mas seja um movimento que vá edificar
jovens, casais, homens e mulheres, que possam desfrutar dessa espiritualidade operante, transformadora, que fez como na vida do apóstolo Paulo, alguém que perseguia os cristãos, passou a defender e a anunciar o cristianismo. Então, nessa carta, você vai estar se deparando com muitos textos muito especiais, que nos edificam muito. Mas o texto principal é esse, não é, amor? Posso introduzir ou você quer falar alguma coisa? Vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, essas disciplinas espirituais. Primeiro, perseverar. Eu gosto muito, e eu fui lembrada, quando eu li de novo, eu gostei muito de ser lembrado, lendo essa palavra, dos apóstolos terem o zelo de orarem. No livro você vai encontrar o relato que eles, em determinada circunstância, eles se juntaram para orar, para pedir ao Senhor um apóstolo que estava faltando no colégio deles. Eles eram 12, lembram? Aí um foi embora. Qual que foi embora? Judas. Ele foi embora não porque ele não achou esse ambiente entre os profetas, entre os apóstolos, porque ele não se arrependeu. Ele preferiu tirar a vida dele, suicidar, ir embora da presença dos apóstolos, do que se arrepender. Mas também a palavra de Deus diz que era necessário, né? Então, eles se reuniram para orar, para buscar o apóstolo que estava faltando, porque eles entenderam o seguinte: aquilo que Jesus determinou, nós vamos fazer até o fim. Era 12, agora somos 11. Onde está esse? Matias. Onde está Matias, que foi o outro apóstolo levantado depois deles orarem e sentirem Deus confirmando? Eu aprendo muito quando eu sou lembrado desse contexto. Aquilo que Deus diz, Ele não muda. Pode um homem interferir, mas Deus não muda. Era 12, então tinha que concluir 12. E a igreja primitiva pôde contar, e nós contamos até hoje, com o testemunho desses 12 homens, que solidificaram o cristianismo, e nós vivemos debaixo dessa consolidação até hoje. Então, eles se dedicaram a procurar Matias. O quanto você se dedica a procurar aqueles que estiveram no nosso meio e às vezes foi embora? Porque são todos que Jesus quer. Não é uma boa reflexão? Ainda que o Matias, ele é uma busca de resposta precipitada, né? Porque eles foram sinceros na busca, mas não foram sensíveis para ouvir a resposta. Eu ia falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, e Deus vem tratar sobre isso com eles, né? Porque às vezes a gente é sincero na busca, mas não é sensível na resposta. E Deus quer que a gente continue sendo sincero em buscar, mas não precipitado em adiantar a resposta. Então, por quê? Porque eu acho isso interessante, porque na minha vivência cristã, eu acho que não tem coisa mais complicada na nossa relação com Deus de achar que nós temos escolha. Nada corrompe mais nossas relações com Deus, conosco e com os outros do que a ideia da opção. A opção, ela era uma possibilidade antes de haver revelação. Então, antes de Cristo, havia uma opção. Depois que eu posso ter o Espírito Santo revelando, eu tenho que ter a sensibilidade para receber a revelação e depois ter a disposição de me submeter à orientação. E eles tiveram a sinceridade de buscar a direção, mas não tiveram a sensibilidade. Eu penso que como foi Sara, né? Não, porque aí eles acharam que tinha uma escolha. Tanto é que o Matias,
foi decidido numa coisa da lei que era lançar a sorte. Lançar a sorte. Então eles usaram o artifício da lei. Era lícito. A escolha é lícita. Tem gente que fala, mas eu não tenho direito de escolher. Tem. Mas se você não entender que a vida só está na sua disposição de abrir mão do direito, o lícito te corrompe mais do que o ilícito. Porque você acaba se corrompendo no uso lícito do direito e não daquilo que convém à justiça. Então, às vezes, eu vou ter que sacrificar o meu lícito em favor de fazer justiça à relação. E aí alguém vai dizer assim, mas o que você está fazendo é muito constrangedor. É constrangedor. Em favor do quê? Da justiça, da relação. E às vezes, para me poupar do constrangimento, eu deveria usar o quê? O direito. E aí o direito ia me garantir licitude, mas não ia salvar a relação. Então eu tenho que trabalhar no limite do constrangedor para não, às vezes, entrar na dimensão do comprometedor. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Às vezes, para não ter que sofrer certos constrangimentos, você está comprometendo o processo usando de mão daquilo que é lícito, mas não convém. Na história de Matias. Não convém, exatamente. Porque lançaram sortes, né? Então, e esse fato de lançar sortes, aí, e para que não fique deserta a sua morada, então eles foram usando a Bíblia. Para que não fique deserto a sua morada, não haja nela quem habite, né? Que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, está vendo? Partindo de uma lógica, de uma necessidade, de uma promessa mal interpretada, vamos escolher. Não temos escolha. A vida não é feita de escolhas. A vida é feita de revelação, e a partir da revelação a gente toma a decisão de se submeter aos processos. Porque muita gente quer escolher para não ter que sofrer o processo. Quer se poupar do processo, achando que tem escolha. E aí ele diz aqui, então, puseram 2. Está vendo? Na hora H, eles escolheram para tomar a decisão. Um chamado Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. E oraram. Então, às vezes você tem assim, não faltou Bíblia, não faltou oração. Eu orei, irmão, eu li a Bíblia, eu fui nas promessas. Mas o ímpeto é o quê? Resolver o problema. E aí, sabe, fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias e ele foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Depois Deus vem lá corrigir isso, colocando quem? O caroço de manga chamado Paulo. O indigesto Paulo. Esse foi o que eu escolhi. E não o que vocês votaram. Amém, mano? Aleluia. Mas sabe o que eu pontuei nisso? Dentro dessa perspectiva, nessa carta? É que o nosso movimento não impede que o movimento de Deus aconteça e seja estabelecido, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Como Paulo Júnior falou, eu não vejo falta de sinceridade e muito menos dedicação desses apóstolos que tomaram esse caminho. Eles estavam honestamente, sinceramente, fazendo aquilo que eles achavam que devia ser feito. Como Sara, no dia dela, ela era estéril, ficou lá esperando a bênção. Mas a gente sabe o que a história nos
contam com relação ao desfecho da Sara por a empregada, a serva, para gerar o filho da promessa. Então, isso me descansa. Não que eu me descanso na minha... posso fazer errado, Deus conserta. Não. Me descanso de entrar nesse fluxo de Deus e vencer a timidez. Porque eu acho que uma das coisas que impede o movimento da igreja é timidez. Porque a palavra de Deus é recheada dessa exortação. Eles não tinham vergonha de dizer que eram. E hoje eu vejo uma igreja tímida, vergonhosa de dizer quem é. Entendeu? Ou às vezes tentando se poupar das vergonhas que os relacionamentos impõem. Então, dentro desse versículo central que a gente quer compartilhar nessa manhã, o que eu bati em cima da cabeça das mulheres lá sábado e na minha foi: irmãs, o movimento vai acontecer, porque ninguém para Deus. Mas eu quero te convidar nessa manhã para você superar a sua vergonha, a sua timidez, a sua preguiça, para você ter a alegria de fazer parte desse movimento. Viver os processos. Viver os processos de transformação, porque a gente aprende isso em todas as cartas, no Evangelho. Só tem um apelo no Novo Testamento: arrepende-se e volta. Viva segundo as práticas daquilo que Deus quer que eu e você viva. Tanto é que a carta foi escrita, e nós vamos agora ler o versículo. Eu quero pontuar, posso pontuar duas coisas? Põe aí o versículo para a gente, filhão, não tira não, pode deixar ele. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? O que quer dizer doutrina dos apóstolos? Quer dizer, em algumas práticas, segundo aquilo que eles iam vendo de Deus. Segundo aquilo que eles iam trazendo de novo. Porque é muito importante a gente compreender que, historicamente, eles foram protagonistas de uma nova palavra. Eles foram protagonistas de novas práticas, de conselhos. Não precisa mais circundar, não precisa mais pegar a sua ovelha mais pura e melhor da sua casa e ir lá cortar a garganta dela. Não precisa mais disso. O que nós precisamos a partir de agora, que é a igreja que crê que o Messias já chegou e ele viveu e foi sacrificado, é viver segundo aquilo que ele dita. Gente, isso era muito difícil para eles, como é difícil no dia de hoje. Não é diferente. Para a gente ficou um pouquinho mais fácil, porque a gente tem a história a nosso favor. Mas aquele povo não tinha. Então, eles encarnavam na sua forma de vida o que significava o cristianismo. E aí eles nos dão aqui nesse texto algumas orientações. Por exemplo, a doutrina dos apóstolos é traduzida no quê? Comunhão. Comunhão. 2 milésimos de segundo aí para você definir para você o que é comunhão. O que é comunhão? Viver comunhão? Comum e união. Para mim, comunhão é o esforço de ter um só pensar, um só sentir, um só falar, um só agir. E por isso que eu não gosto de faltar em nenhuma reunião que a igreja convoca. Porque eu preciso te conhecer cada vez mais. Eu preciso sentar com você, eu preciso comer com você, eu preciso andar com você, para ver se nesse processo, o que eu e você temos que crescer e aprender para ter esse modo de vida. Um só pensar, um só agir, um só falar. Os apóstolos tinham dificuldade nessa área. Paulo foi muito duro com Pedro. Paulo chegou a dizer que Pedro era um hipócrita. Na frente de um você faz uma coisa, na frente de outro você faz outra. E não é diferente nos dias de hoje, não é, pastor? Volta e meia lá em casa a gente é chamado. Quando isso não acontece, no casal. Mas entre famílias, volta e meia, eu levo susto. Eu falo, gente, como é que você teve coragem de pensar isso do irmão? Não era mais fácil você ter perguntado para ele antes de fazer essa coisa na sua cabeça com relação ao irmão? Então, os apóstolos foram os primeiros
que nos ensinaram o que é uma vida de comunhão. É andar junto, dormir junto, comer junto, conversar, estudar a Bíblia, ir nas mesmas festas, aceitar os mesmos desafios, arrumar roupa para os irmãos e sapato para os irmãos lá da casa de recuperação, levar uma oferta de amor lá para o abrigo dos idosos, que a gente quer trocar as roupas de cama de lá. Essas coisas, comungar das mesmas coisas. E a mente do presente século tem nos ditado outro comportamento. E nós precisamos resistir a esses comportamentos. Ah, pastora, você prega esse negócio aí de chamar para comer todo dia na sua casa, ou de vez em quando, jantar. Eu não tenho orçamento para isso. É muito caro hoje. Você não viu o preço? Ó, gente, sem manifestação política. Você não viu o preço da picanha? Quem falou que você precisa servir picanha? Quem falou que você precisa servir uma coisa que vai te custar aquilo que você não pode repartir? Serve o seu pão recheado. Esse dia eu fiz uma reunião em casa e lembrei da minha sogra. Comprei um pão francês gostoso, quentinho. Fiz uma carne miúda de segunda, pus um tomatinho, um cheirinho verde, pus dentro. Foi o sanduíche da vez. Penso tanto que os jovens que estavam lá em casa comeram. Barato. Para mim foi. Mas nós temos que nos dedicar na doutrina dos apóstolos, que fazia tudo em comum. Essa é a dica. Quem que você liga quando você está em dúvida de comprar um carro? Só para o agente que sabe como é que é o mercado? Ou para um irmão que ora pela sua vida e vai te ajudar nessa decisão? Esse dia eu falei para o irmão, não está na hora de você ir para Israel com a gente. Vai ficar ruim. Para aquilo que você está resolvendo, você postar no Instagram que você está lá em Israel com a gente, a viagem é cara. O povo sabe fazer conta. Vamos arrumar umas outras coisas que a gente está precisando arrumar para o próximo ano. A gente precisa de orar e conversar com os irmãos que têm coragem de falar isso para a gente. Vocês entendem o que é comunhão? É tudo em comum. E eles tinham esse zelo, não era assim, Paulo Júnior? Estou falando direitinho? Você está orgulhosa de mim? Gosto! O nosso desafio, né, dentro daquilo que foi a nossa introdução toda aqui, né, acho que desde a hora que a gente começou o nosso encontro aqui, é porque às vezes a gente, em nome de evitar um constrangimento, a gente acaba comprometendo. Sem perceber, nós estamos comprometendo certas coisas para não ter que sofrer o constrangimento. O constrangimento que existe na nossa mudança de rotina, o constrangimento que exige um sacrifício, paciência, longanimidade, a inclusão de, às vezes, alguém que não tem toda a competência, mas tem o compromisso. Isso é um constrangimento, você assume o risco. E, às vezes, eu vou querendo buscar ambientes menos constrangedores, que facilitam mais a expressão daquilo que são minhas competências. E, sem perceber isso, eu acabo comprometendo o processo. Porque eu vou dizendo que a relação não importa tanto quanto importa o desempenho. Então, esse texto vai falar que a doutrina dos apóstolos, tem até uma versão que depois de doutrina dos apóstolos é ponto. Gosto dela. Ou seja, todo escopo, todo conteúdo doutrinário não era vivido a partir de uma rotina litúrgica, templária. Era vivida a partir de uma consciência, de uma cultura. Então, a doutrina não formou um rito litúrgico. A doutrina foi base para uma cultura relacional pautada pela comunhão, pelo partir do pão e pelas orações. As orações feitas fora da comunhão e do partir do pão não são orações, são petições. Então hoje o povo só sabe pedir, e só toda vez que você fala de oração, ele já entra numa reza de petição. Vamos fazer uma reunião de oração, o cara já traz a lista da petição. Porque na cabeça dele, orar é pedir, e não comungar. Oração é a
forma espiritual como que eu entro no ambiente da comunhão, não para pedir a meu próprio favor, mas para pedir em favor uns dos outros, para exercer o ministério da comunhão. Então, todos os elementos doutrinários formavam a cultura relacional do povo. Quais eram as evidências práticas, quais eram as disciplinas práticas de uma cultura formada a partir dessa doutrina? Comunhão, partir do pão e orações. Então eram práticas relacionais e não devocionais, de modo que eles viviam isso em casa e no templo e em casa. Então o templo não era substitutivo da casa e nem a casa era substitutivo do templo. A casa representava a cultura do templo e o templo representava a cultura da casa. Então eu não tinha uma forma de disciplina espiritual em casa e outra forma de disciplina no templo. Eu não tinha que levar meu filho da casa para o templo para ver se ele finalmente encontrava Deus. Isso. Se eu não era capaz de revelar Deus em casa, não era no templo que eu ia resolver isso. Porque se você tentar resolver o problema que você está tendo em casa no templo, a hora que ele voltar para casa, ele vai ver que você é um hipócrita. Não, tem menino que pede a gente para morar na igreja. Porque fala, na igreja, meu pai tem uma forma de disciplina espiritual que ele não tem em casa. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. Para o povo entender a cruz, Jesus montou a mesa. Daqui a pouco eu vou ser crucificado. Vocês não vão entender nada da cruz, porque a cruz só pode ser entendida na mesa. Porque senão, se vocês não entenderem o que eu estou fazendo lá na cruz, você vai achar que a cruz é o meu martírio. Então só tem um jeito de você entender que eu não estou sendo martirizado na cruz. A cruz não representa a forma com que eu fui injustiçado. A cruz não é a revelia. Você entendeu isso, amor? O sacrifício não está me sendo imposto. Não é a revelia. Eu não estou sendo levado para a cruz como um boi amarrado, sendo levado para um holocausto. Não. A cruz que vocês vão ver daqui a pouco é uma oferta espontânea da qual eu não quero ser poupado. Aleluia. O sacrifício que você faz em favor da vida das pessoas não é um holocausto imposto. Você não lamenta. Você não lamenta. E nem está procurando uma forma mais confortável e recompensadora de fazer esse sacrifício. Falar devagar. O sacrifício que você está fazendo em favor das relações não lhe está sendo imposto por injustiça e você não está procurando uma forma mais confortável e compensadora de entregar seu sacrifício. Alguém está entendendo isso aqui, amado? Não. Seu sacrifício é voluntário, espontâneo, e ele vai ser traduzido na mesa. Então eu vou falar assim, olha, qualquer sacrifício que você me vê fazendo, você só vai entender ele se você sentar comigo na mesa. Aí na mesa você vai ver eu dar graças e entregar o meu corpo em favor dos irmãos. Porque se você não entender a cruz, eu não vou ser crucificado de novo. Eu vou ficar repetindo na mesa com você, repetindo na mesa, até você entender a cruz. Então não adianta. Não adianta levar os meninos para o pé da cruz, se eles não estão vendo o evangelho ser vivido em volta da mesa. Não é a falta de entendimento da cruz que está pervertendo sua família. É a falta de mesa que não está deixando sua família entender a cruz.
Então a cruz foi uma vez. Não adianta repetir a cruz se eu não estou repetindo a mesa até entender a mesa. O dia que você entender a mesa, a cruz ficou clara. Amor, e nessa mesa, a Bíblia descreve ela na noite em que ela foi... Ele foi traído. E nessa noite, o traidor sentou nessa mesa. Esse é o Espírito de Cristo. Essa é a mesa que os nossos filhos precisam aprender. As pessoas só vão entender a mesa se você servir a mesa com a mesma alegria, exatamente no momento em que você não está sendo reconhecido, está sendo traído. Porque mesa onde você está sendo reconhecido não é mesa de família, é jantar de negócio. É para tirar pedido. Mesa de família só é mesa de família quando você serve ela com toda alegria, exatamente no dia em que você está sendo o quê? Traído. Ninguém vai reconhecer. Glória a Deus. Porque não é de reconhecimento, é de conhecimento. Não faltava reconhecimento, faltava o quê? Conhecimento. Aleluia, irmão. Então hoje nós vamos ministrar a ceia. Não adianta. Aí, o que está virando? Presta atenção. Aprende uma coisa que hoje é essencial na sua vida. O que a cruz virou na vida dos crentes? Sinal de marcar o lugar do culto e da bênção. Deixa eu ministrar seu coração. A cruz não era um sinal que marcava o lugar da bênção. A cruz era um sinal que marcava o caminho. Aí nós transformamos um sinal de caminho num sinal de endereço. Não sinalize o endereço da bênção se você não está sinalizando o caminho da virtude. Glória a Deus. Não adianta sinalizar para os meus filhos o endereço da bênção se eu não estou sinalizando para eles o caminho da virtude. Não adianta saber o endereço da bênção, porque um filho que sabe o endereço da bênção, ele se torna egoísta, ganancioso, religioso, ele desenvolve o pior tipo de perversão que um ser humano pode desenvolver, achando que Deus é compensador de um sacrifício feito sem espontaneidade, por interesse. Então a cruz tem que sinalizar um movimento e não um endereço. Ela tem que sinalizar um processo de transformação. Por isso que a doutrina era comunhão, partir do pão e orações. Aí qual que é a oração feita no partir do pão com o espírito da comunhão? A oração feita não é: deixa Deus ministrar o seu coração. De hoje em diante, você nunca mais vai sentar numa mesa para agradecer a comida. Isso você fazia quando você era uma criança, um bebê. Porque quando a gente vai ganhando entendimento, a gente senta na mesa não para agradecer a comida. Quem agradece a comida é cachorro. Você põe uma tigela lá e ele abana o rabo. Ele fez uma oração de agradecimento pela comida. Jesus não ensinou a gente a agradecer a comida. Jesus, tendo dado graças, disse: esse é meu corpo que é oferecido por amor de vocês. Então nossos filhos desde cedo têm que aprender que a mesa não é para agradecer a comida, é para assumir a responsabilidade de espontaneamente repartir o pão. Quem senta na mesa para agradecer a comida é cachorro. E cachorro nem não precisa sentar na mesa para desfrutar a comida, porque ele se contenta com as migalhas que caem da mesa. Seus filhos não são cachorro para se contentar com as migalhas que estão caindo de uma mesa mal posta, para ter o estômago cheio do que sobrou de você. Mesa não é lugar de alimentar cachorro com aquilo que sobrou de nós, porque a nossa prioridade era outra. Nunca foi a mesa.
sempre foi a comida. E tem gente hoje morrendo espiritualmente porque está tendo que se contentar não com aquilo que é servido como sacrifício espontâneo à mesa para construir uma consciência de pertencimento de família. Tem que se contentar com o que sobrou de nós e caiu dessa mesa como sobra, eslame aquilo, bane o rabo e ainda tem que ser agradecido. Isso não é oração, isso é reza de crente mal resolvido. Gente que passa o resto da vida agradecendo a comida é um rezador, nunca aprendeu a orar. Porque oração não é agradecer a comida, oração é dar graças pelo privilégio de, estando à mesa, entregar a própria vida como alimento em oferta espontânea na construção do outro. E não agradecer porque nós vamos comer e que quem estiver à nossa volta que se contente com as sobras. Amém. Amém. Se você comeu primeiro e quem sentou com você comeu o que sobrou, essa é uma mesa de cães. Só é a mesa do Senhor quando você abriu mão do seu próprio direito para servir alguém antes mesmo de comer. Aí é comunhão, partir do pão e orações. É nesse espírito que nós vamos repartir o pão agora. Amém? Vem cá. Eu sempre gosto de mostrar aqui que não é um copo com tampa, é uma bandeja com vinho. Amém? Aí você abre a bandeja, serve o seu irmão e depois a gente toma o cálice junto. Amém? Então você está recebendo uma bandeja para agradecer o privilégio de servir antes de comer. Glória a Deus. Então isso não é a tampa de um copo. Isso é uma bandeja coberta de vinho. Vou explicar de novo. Isso aí não é um copo com tampa. Isso é uma bandeja coberta com vinho. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Não tem lugar no meu coração para medo de faltar o pão. Amém. Eu sei que você vai repartir o seu. Vamos dar graça. Pai, muito obrigado pelo privilégio da partilha, da comunhão, das orações. E obrigado porque esse pequeno pedaço de pão pode representar de maneira poderosa a disciplina espiritual da comunhão, da partilha, do nosso empenho de priorizar a relação e abençoarmos uns aos outros. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, façam isso em nome do Senhor. Reparta o pão com quem está com você aí. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Aleluia. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, aleluia, meu amigo verdadeiro. Amém. Eu queria desafiar todo homem e mulher aqui essa manhã a assumir um compromisso. Na minha casa, ninguém vai ser como os cães, que pode se contentar com as migalhas que caem da mesa. Amém? Que às vezes, vou falar uma coisa para você. Um dia uma mulher chegou para Jesus, meio do jantar, e ela era gentia, ela não fazia parte do povo. E ela pediu uma bênção para Jesus, e Jesus falou assim: o que faz você pensar
que sendo gentia, você pode participar dessa bênção, dessa virtude. Ela falou: o que é que faz eu pensar isso? É porque até os cães comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz: eu nunca encontrei tamanha fé, nem entre aqueles que são portadores da promessa. Jesus não estava humilhando aquela mulher. Ela estava dizendo para nós, para mim e para você, que às vezes você acha que maior fé é a sua, com o tempo que você prioriza na busca das suas conquistas. E às vezes a maior fé tem sido daqueles que, apesar de não serem uma prioridade na sua vida, porque sua prioridade é outra, continuam se reunindo ao redor da sua mesa e se contentando com as migalhas que caem dela. E às vezes você está achando que a fé é sua, porque você é o bacana, você constrói, você faz, você realiza, está tudo certo na sua vida. E Deus só não deixou a desgraça alcançar nossa casa porque tem gente lá que ainda não desistiu de nós, apesar de estar comendo o quê? Migalhas. Porque a fé não está em quem se acha no direito. A fé maior está naquele que, mesmo comendo migalhas, não sai do pé da mesa. Amém, irmãos? Então que a gente possa assumir essa responsabilidade, esse empenho. Mas sabe de uma coisa? Na minha família, ninguém vai ter que se contentar com as migalhas que caem da mesa. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus. Que o amor do Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, a unidade, a intimidade, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Como parte do nosso testemunho de comunhão, aqui a gente tem a prática de repartir nossos recursos. Então, você que assumiu esse compromisso, lembre-se que é a partir do seu compromisso, do nosso compromisso assumido, que a gente faz as contas daquilo que a gente vai investir no reino. Amém? Então nós não estamos aqui pedindo ajuda, oferta é espontânea, a gente não tem que pedir, mas nós estamos aqui lembrando o que é a responsabilidade de cada um, que assumiu o seu compromisso. Vamos em paz. Aleluia.